O Inventando Moda de hoje vai fazer uma singela homenagem às mães. Vamos falar um pouquinho sobre o autismo e sobre o amor dessas mães que lutam bravamente pelos seus filhos. Eu conheci a Associação Teia e fiquei encantada com o amor, a garra e a paciência que essas mães têm junto com os seus filhos para verem superando todas as barreiras e obstáculos. É um exemplo maravilhoso que nos inspira, mostrando que a força do amor de mãe supera qualquer barreira. Estou aqui com o Pedro, ele que é associado à Teia. Pedro, quantos anos você tem? 13. 13 anos? É? Sim. E você está estudando? Estou. E que série que você está estudando? 7º ano. 7º ano? Sim. Você é um inteligente, então você tira boas notas? Tio. É? Você estuda bastante em casa? Estudo. O que você mais gosta assim no colégio? A matemática e arte. Matemática e artes? É. Pô, que bacana! E o que você sonha ser assim no futuro? Qual a profissão que você quer? Eu sou? Não. Qual é o seu sonho assim? Você quer se tornar o quê no futuro? Quando você ficar mais velho, você quer trabalhar em quê? Ainda não pensei ainda não. Você ainda não pensou, não? É. Hoje a gente está fazendo um especial pro Dia das Mães. Legal? Legal, né? É. E você gosta da sua mãe? Gosto. Muito, pouco. Muito. Muito? É. E o que você mais gosta assim na sua mãe? Carinho, amor. Ela te dá muito carinho? Tá. Ela é muito atenciosa com você? Mais ou menos. Mais ou menos, Pedro? É. Como é que você vai falar isso pro Dia das Mães, Pedro? Poxa vida! Você já pensou num presente para dar para ela? Um abraço. Um abraço? É. O que você mais gosta assim na sua mãe? O que sua mãe faz assim que você mais gosta? Amor dela. O amor dela? É. E o que você falaria hoje para sua mãe no Dia das Mães? Mãe, eu te amo. Você ama muito a sua mãe? Amo. Sua mãe é uma pessoa importante na sua vida? É. E ela te acompanha em tudo? Sim, acompanho. Ela te ajuda a estudar? Ajuda. E ela te incentiva, assim, a você conseguir conquistar as suas coisas? É. Você consegue se imaginar sem ter a sua mãe, assim, pertinho de você? Sim, imagino. Você imagina? Você imagina o quê? Ela bem pertinho de você? É. Sempre juntinho de você? É. É? E qual é o tamanho do seu amor pela sua mãe? Muito. Assim, ó. É assim, bem grande? É. E se sua mãe estivesse aqui agora? Como é que ia ser? Recebendo todo esse amor que você dá pra ela. Você acha que ela ia gostar? Acho que sim. Você acha que sim? Sim. É. Faz uma homenagem ali pra sua mãe, ali pra aquela câmera que tá assistindo a gente. Mãe, você é muito importante na minha vida. Você dá muito amor e carinho. Você cuida de mim. Você fica do meu lado. Acho que ela vai gostar de receber essa mensagem, não vai, Pedro? Vai. Olha, eu quero te agradecer demais. Você é um adolescente muito especial. Continue sendo estudioso, que você vai continuar dando muito orgulho para sua mãe. Tá. Viu? Eu tenho certeza que ela te ama demais. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Tá? Posso te dar um beijo? Pode. Posso? Obrigada, tá, Pedro? Adorei conversar com você. Eu também. Tá bom? Tá bom.
Nesse especial de Dia das Mães, eu escolhi a Valéria Viana para a gente contar um pouquinho da história dela. Ela que é uma mãe especial, uma mãe que adotou 2 crianças e nessa adoção veio uma grande surpresa na vida dela. Ela se deparou com autismo. Valéria, quero te agradecer por me receber, por receber toda a minha equipe aqui no seu espaço. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua história, desde o início, para que as pessoas de casa possam te conhecer um pouquinho melhor. Primeiro, eu que quero agradecer, né, por vocês terem proposto fazer esse trabalho, né, com a gente. Muito obrigada mesmo. Então, assim, contar um pouquinho da minha história, tem que voltar no tempo, né? Exatamente. Então, eu tenho a Sara com 22 anos e há 8 anos atrás veio o Lucas, que veio pra gente com 9 dias. E o Lucas teve um desenvolvimento normal até 2 anos e meio. É assim, ele não apresentou nada, eu não tinha um conhecimento sobre autismo na época, né? Mas nada que chamasse a atenção da gente. A única coisa é que ele não falava. Ele, na verdade, ele falava 4 palavrinhas e com 2 anos e meio ele parou de falar até o pouco que ele falava. Ele parou. E na época a pediatra falou que com 2 anos e meio, se ele não falasse, que nós procurássemos uma fono. E foi o que eu fiz, procurei uma fono. A fono foi na escola, percebeu que havia um atraso em relação às outras crianças, mas até então nada assim, né? Só que nada significativo. Só que ele começou a apresentar um comportamento diferenciado. Ele começou a subir em cima de tudo, quebrava tudo, botava a mão no prato da gente, jogava copo no chão. Então, na minha casa ele quebrou tudo, assim, abria armário, jogava tudo para fora. Na escola, difícil, né? Bem difícil. Eu cheguei a entrar em depressão por conta desse comportamento dele, sem saber o que era, né? Porque na verdade não sabia. O que eu acho que deve ser mais complicado é porque assim, você optou, né? Escolheu a adoção como uma forma de ser mãe. Sim. E aí, junto com a adoção, veio esse desafio. Um desafio. Né? Um desafio, que aí você encontrou o Lucas um pouquinho mais levado e você tendo que aprender a lidar com ele. Isso. Até 2 anos e meio ele era uma criança muito calma. Isso que me deixou mais assim, sem entender. Porque não era nenhuma criança que chorava à toa, nada disso. Uma criança muito calma mesmo. Só que aí começou esse comportamento meio desesperador, né? E a gente, com isso, a fono, nesse meio tempo, né, a fono viu isso também, esse comportamento, e encaminhou para uma neurologista. A neurologista encaminhou para um geneticista, que virou o Lucas de cabeça para baixo, fazendo todos os exames para investigar. Só que o primeiro diagnóstico que nós tivemos foi de síndrome teratogênica. Porque desculpa, porque sim. O que seria síndrome teratogênica? Teratogênica. Então, é chamado síndrome do álcool fetal, né? Quando a mãe toma alguma bebida ou algum remédio ou drogas, né? A criança pode nascer com essa síndrome. E, inclusive, a criança não se desenvolve muito. Ela vai até uns 4 anos, depois vai crescendo, mas o desenvolvimento cognitivo estaciona. E então, assim, o que a gente tinha era isso, que poderia ser essa síndrome. Só que mudava a medicação e a gente começou a levar para fono, outros tratamentos e nada adiantava. E aquilo foi me deixando muito desesperada. Como eu falei, eu entrei em depressão mesmo, né? Uma depressão profunda, porque não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer, estava perdida, né? Completamente perdida. Até então, não ouvi falar a palavra autismo, né? Foi preciso que eu procurasse saber sobre a mãe. Eu comecei a ir a fundo nessa história, né? Saber o que realmente tinha acontecido, porque achavam que a mãe tinha tomado medicação, porque a mãe apresenta alguma coisa. Que é um desafio, né? Porque normalmente quando tem uma adoção, né? Envolve uma adoção, normalmente tem aquela reserva, né? De procurar os pais biológicos. Não tem conhecimento. Não sabe quem é, não tem conhecimento. E aí você teve que ir a fundo nisso. Para poder ajudar o seu filho. Exatamente.
Fui procurar onde ela tinha ficado, se tinha tido algum tratamento, o que ela tinha tido, e descobri que ela não tinha tomado medicação na gravidez. Então, não poderia ser síndrome teratogênica. Não tinha como. Ela não bebeu, não usou drogas e não usou medicação. O que era? Né? Foi aí que eu fui ao Rio, levei em 2 médicos no Rio, um geneticista e um neurologista, e eles bateram o olho no meu filho e falaram, ele é autista. Assim. E como foi receber essa Essa notícia, né? Ok, você estava achando que seria uma síndrome, de repente você descobre que não é a síndrome e é o autismo. E eu até então não tinha ouvido falar. Nem né? sabia o que era, né? Assim, sabia por alto. Sabia por alto, né? Que eu sou professora, a gente estuda Sabia desenvolvimento humano e tudo, mas nada... Nunca tinha vivenciado aquilo, Não né? tinha. Sabia de uma criança ou outra que se ouvia falar, mas nada assim tão perto, né? Então, assim, para mim foi primeiro um choque, né? Como assim? E como que ninguém percebeu isso? Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu sei que meu filho tem muitas características de autismo, mas na época não tinha esse conhecimento. Né? Então, foi assim, difícil no início, mas ao mesmo tempo, eu fiquei feliz porque ele não tinha síndrome teratogênica. Porque existia a possibilidade do meu filho se desenvolver. Porque o autista, ele tem condições. Se você proporciona... Tem que ser estimulado. Tem que ser estimulado. Se você faz esse trabalho com ele, ele tem condições de conseguir tudo, de estudar, de trabalhar. Então, assim, isso para mim, embora tenha sido um choque, né? Ele é autista. Então, foi uma coisa assim, ao mesmo tempo... Ai, que bom que ele é autista, né? Porque agora eu posso fazer alguma coisa por ele, né? Foi assim, né? Vou conseguir ajudá-lo. E aí, nesse meio tempo, a gente voltou para Teresópolis, né? Levei numa especialista em autismo em Teresópolis, uma psiquiatra, e a gente começou o tratamento correto. Mudou medicação, ele começou nas terapias e começou a se desenvolver. Então, foi por aí, né? Graças a Deus. Nossa, gente, eu imagino assim que você deve ter passado nessa luta primeiro até descobrir o que tem e depois quando descobriu o autismo, você entender o que era aquilo, o que estava acontecendo, né? Até para poder ajudá-lo, porque eu acho que a gente só consegue ajudar uma vez que a gente entende, começa a entender do assunto, né? Eu fui fazer cursos, eu fui ler sobre o autismo para justamente isso, para eu poder entender o meu filho, entender por que ele estava tendo aquelas reações e saber o que fazer diante das reações que ele tinha e o que fazer para que ele se desenvolvesse, né? E você teve facilidade de achar esse acolhimento, assim, de por onde começar, para onde que eu vou? Eu estou com um filho autista, o que eu faço? Né? Quem é que eu procuro? Quais as pessoas que eu procuro? Porque eu acho que deve ter um monte de mãe e cada vez eu escuto mais mães relatando que descobriram que seus filhos são autistas e é fácil, assim, saber o que fazer. Tipo, eu descubro que meu filho tem autismo, e aí? O que eu faço? Vou pra onde? Procuro quem? Quando eu descobri, não tinha nada, né? Há 8 anos atrás, quer dizer, 8 não, menos, né? 6 anos atrás, não se ouvia falar sobre autismo assim, né? Tão abertamente, até porque não se tinha também muito conhecimento, muita informação. É lógico que a APAE já faz um trabalho com os autistas há muito tempo, a gente tem que falar isso. Margarete tem um filho autista, que já é adulto, que já vem trabalhando isso, mas assim, não era muito difundido na sociedade mesmo, né? Então, eu não sabia muito o que fazer. Hoje nós temos, né? Hoje nós temos a nossa associação de pais de autistas, nós temos o nosso centro de atendimento para autistas. Então, a gente os médicos estão encaminhando para a gente, o Conselho Tutelar já encaminhou para a gente, né? Então, e quando alguém nos procura, quando as escolas, porque o melhor lugar para perceber o autismo é a escola. Então, é importante que a gente tenha uma escola atenta, né? Que os professores estejam atentos aos alunos, até para que possa justamente observar se tem alguma diferença naquela criança. Em relação às outras crianças. Eu queria até que você me ajudasse um pouquinho, falasse assim, quais são as características
do autismo? Como uma mãe pode perceber se seu filho é ou não autista? Existem algumas características assim, principais? Então, hoje, com 6 meses, a gente já consegue perceber alguns alertas de autismo, com 6 meses. A criança, na hora da amamentação, que não olha para a mãe, quando você chama e a criança não atende, quando ela não brinca corretamente com os brinquedos, são alertas. Quando ele está maiorzinho, já com 2 anos, se ele não fala nada ou fala muito pouco. Quando ele pega um brinquedo, por exemplo, um carrinho, ele vira o carrinho e começa a rodar, ou roda qualquer coisa que dê na mão dele, ele sai rodando. Quando você aponta para alguma coisa e ele não olha para o que você está apontando. Quando ele não interage com as outras crianças, e interagir é diferente de estar junto. Isso é bom a gente colocar, porque assim, muitos pais dizem assim, não, mas meu filho brinca com outras crianças. Aí eu pergunto assim, tá, mas ele troca o brinquedo, ele brinca junto? Não, mas ele está ali do lado. Então, o estar do lado não significa brincar junto. Exatamente, não é interagir. Então, quando a criança, muitos autistas ficam, onde tem várias crianças, eles ficam sentadinhos, mas estão sozinhos. Estão brincando de maneira diferente e estão brincando sozinhos. Então, isso é um alerta, a escola percebe muito isso, né? Porque a criança em escola está sempre junto, sempre brincando de bola, um jogando para o outro, jogando um carrinho para o outro, pegando uma bonequinha, né? E aí, quando não há essa interação, é um alerta. Então, são coisas que os pais têm que ficar... outra coisa importante, não olhar nos olhos. Quando a criança não olha nos olhos, né? Está falando com você, se é verbal e está olhando para o outro lado, ou então você está falando o tempo todo com a criança e é como se a criança fosse surda, como se ela não tivesse nem aí para você. Então, não é que ela é surda. Engraçado que muitos autistas tiveram diagnóstico de surdez sem ser, porque não olhavam, porque não estavam atentos ao que estava. Achavam que era surdo. E não era autista, né? Então, são alertas, são características que chamam a atenção para isso. Tem até uma amiga minha que descobriu que o filho tem autismo, e ela falou que uma das coisas que ela reparava era que ele tinha nervoso de pegar nos objetos, em determinados objetos, assim, ele não conseguia pegar. 90% dos autistas têm sensibilidade sensorial. Aí vai ser ou auditiva, quando isso é importante falar também, você está num lugar muito tumultuado, com som alto, a criança põe a mão no ouvido, grita, não aguenta aquilo. Já é um sinal. É um sinal. Então, a questão auditiva, olfativa, uma vez eu vi uma criança com crise por causa do cheiro de café. Olha. Só da mãe fazer o café, ela entrou em crise. Uma criança aqui no nosso centro de atendimento com cheiro do tatame. O tatame era novo, ninguém mais estava sentindo o cheiro, a criança muito sensível. Ele sente assim 10 vezes mais do que a gente. Então ele entrou no lugar, ele sentiu o cheiro, ele deu uma crise. Então tem a questão tátil, e aí vem essa questão das texturas, não consegue botar a mão em tinta, em coisa áspera, não aceita muito toque, determinadas roupas. Então, isso tudo são sinais também, e é uma coisa assim, 90% dos autistas têm. Nem todos vão ter a mesma coisa. Você pode ter um autista que tem sensibilidade auditiva, outro olfativa, outro que tem as duas, outro só tátil, paladar. As crianças autistas, assim, a maioria também tem seletividade alimentar, não comem qualquer coisa. Tem criança que só come doce, só come pastoso, só come macarrão. Isso a própria criança que vai indicando que ela não... Ela não aceita outra coisa. Não aceita não mesmo nada. Vai até vomitar se você forçar. Uma criança que não tem autismo, você dá uma forçada nela, ela come. Né? Ela não gosta daquilo, mas mistura com alguma coisa. O autista você pode misturar. Ele vai encontrar aquilo e não vai comer. Então, é seletividade mesmo. Até a gente fala muito, porque nós damos palestras em escolas, e nós falamos muito isso. Quando uma criança na creche, por exemplo, não quer comer, uma criança autista, não é que ela não queira comer, é porque ela não consegue mesmo. Então não adianta insistir. Lógico, você tem que apresentar, porque o autista é assim, você vai apresentando. Agora, existe até um problema em relação à cor. Tem autistas que não comem coisas vermelhas, por exemplo.
Agora, assim, eu acho que o mais difícil do autismo é porque não existe um diagnóstico fechado. Tipo, seu filho, ok, ele é autista, ele é assim. Não existe, né? Porque tem várias formas de você misturar o autismo. Ele pode ter a sensibilidade sensorial e não ter a tátil. Então, é difícil, né? É quase que um tratamento personalizado, né? Para cada pessoa autista, ela vai precisar de necessidades pessoais, que só dela. Isso. Não existe uma fórmula, uma regra. A gente diz que cada autista é um autista. Até quando vamos nas escolas, colocamos sempre isso. Não adianta você querer um planejamento igual para todo autista. Cada autista vai ser de um jeito, o tratamento tem que ser só para aquele autista mesmo. E aí nós temos vários níveis de autismo, né? Quais são os níveis? Do leve ao severo, leve, moderado e severo. Porém, do leve ao severo, uma infinidade. Nós temos aquele leve que pode ser um professor, pode estar trabalhando, fazendo faculdade. Eu conheço uma que faz faculdade de medicina. Às vezes até um colega de trabalho é autista e a gente nem sabe, né? Então, que é muito leve. Mas dentro desses leves nós temos até o moderado, que aí eles vão ter umas dificuldades. O moderado vai ter bastante dificuldade, mas consegue ser independente, fazer as coisas, consegue estudar. E tem o severo, que tem daquele severo que ainda consegue fazer algumas coisas, até aquele que fica dentro de casa, no grau máximo, que tira roupa, que come com a mão, que não aceita nada. Então, casos bem graves de autismo, né? Então, dentro do autismo, nós temos uma infinidade. Por isso que cada um é um e o trabalho é diferenciado. E acho que isso é que dificulta muito, né? Porque não dá para fazer aquela fórmula de bolo e falar, vai ser tudo assim, a gente vai fazer assim tratamento. Não tem como. Né? Tem que ir testando, vendo o que cada criança vai se adaptando, cada jovem, né? E o seu filho, ele estaria em qual desses níveis de autismo? Então, eu gosto de falar isso porque, assim, o primeiro diagnóstico dele foi severo. Foi severo? Foi severo. E por causa dos tratamentos, das terapias, da maneira como a gente lida com ele, da escola e tudo, hoje ele é moderado. Então, eles têm condições de se desenvolver. Basta que seja proporcionado o que eles precisam desde cedo. Então, graças a Deus, meu filho hoje é moderado, ele consegue falar, que ele não falava, né? Ele com 2 anos e meio parou de falar. Aos 6 anos ele voltou a falar, hoje tudo que ele quer, ele pede, ele fala. E está na escola, tem uma dificuldade de aprendizagem, mas está lá, ele começou a interagir com as crianças. Então, para a gente é uma alegria isso, e saber que foi nessa luta mesmo, é estar junto, é proporcionar tudo que ele precisa, né? E como é que você se sente quando você vê, tipo, seu filho que teve um diagnóstico severo, de repente, com todo o tratamento, toda a luta, toda a tua atenção, óbvio, carinho, ele consegue chegar no moderado. Como é que você se sente, assim, vendo ele conquistar as coisas? É uma alegria, porque, assim, qualquer conquista para uma mãe de autista é uma festa, né? A gente tem um grupo no WhatsApp que, assim, às vezes a pessoa coloca uma coisa, assim, que para qualquer outra mãe seria uma bobagem, né? Uma coisa simples para a gente, assim. Então, ver meu filho tão bem, né? E saber que cada dia as terapias ajudam mais. Hoje, meu filho na terapia brincou, sabe aquele brinquedinho que tem um imã para pegar um peixinho? Aquilo é difícil até pra gente, né? Eu tenho dificuldade. E meu filho conseguiu hoje na terapia. Sério? Concentrado, paradinho. Meu filho é hiperativo, a comorbidade, né, a doença associada que ele tem, é hiperativismo. Então, assim, ele sentado, concentrado, fazendo aquilo que eu não consigo fazer. Então, pra gente, assim, é uma bobagem, é um brinquedinho, mas aquilo é grandioso, né? Então é uma alegria para mim isso, uma alegria mesmo. Não, é bom, né? Essa conquista, assim. Muito bom. E como é que você se sente ser responsável por essa mudança na vida dele? Eu acho que tudo é de Deus, sabe? Eu acredito que Deus colocou ele na minha vida para que eu pudesse fazer esse trabalho com ele, porque a gente tinha algo muito maior para fazer, que era por todos os autistas, né? Então, eu me sinto muito feliz e honrada de ser mãe do Lucas, sabe? Dele ser tão especial. Isso para mim realmente é uma alegria muito grande. Foi muito difícil no início, a gente passou por muitos momentos
bem difíceis, onde eu realmente assim fiquei sem saber o que fazer, mas hoje vendo o desenvolvimento dele, né, o quanto ele está bem, realmente para mim nossa, é muito bom. É emocionante, né? Emocionante. Poder ver toda a evolução. É E eu muito acho bom. que assim, e mais do que, óbvio, você consegue ver a evolução do seu filho, mas eu acho que mais do que isso, você consegue ajudar outras pessoas que já estiveram na mesma situação que você, né? De receber o diagnóstico, de se sentir, acho que perdida, né? E de repente você conseguir ver também os outros filhos evoluindo e também melhorando, e também saindo de severo para moderado, de moderado para leve. Eu acho que Então, deve ser uma sensação assim maravilhosa. Isso é muito bom, porque desde que a gente abriu o centro de atendimento, nós estamos vendo o desenvolvimento das crianças, né? E eu digo sempre que isso é uma missão do meu filho, foi meu filho responsável por isso, né? Então, assim, ver que outras famílias estão sendo ajudadas, né? Porque aqui na associação é assim, são famílias ajudando famílias, né? Mãe ajudando mãe. Então, e mãe ajudando filho. Poxa, que bacana. Então, assim, a gente vê que as crianças estão se desenvolvendo e que a associação hoje consegue ajudar várias famílias. Nós temos mais de 60 famílias, né? Então, sendo ajudadas aqui no centro de atendimento. E isso realmente é muito bom. A gente se sente muito bem de ver esse trabalho fluindo. E os voluntários, né? Que a gente tem que falar, porque as pessoas que estão como voluntários aqui são ótimas. Valéria, a gente vai ter que dar uma paradinha agora. Ah, tá bom. Tá bom? Para os comerciais, a gente já volta, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o TEIA, essa associação da qual a Valéria é a presidente.